Olá, bem-vindos ao terceiro conversatório do PLE. Eu sou a professora Ângela Salvador Bruno e vou fazer uma breve apresentação de alguns aspectos da abordagem comunicativa que utilizo nas minhas aulas de PLE. Como todos nós sabemos, a tradição gramaticalista dominou por muito tempo o ensino das línguas estrangeiras, baseando-se essencialmente no estudo e conhecimento das regras gramaticais e estrutura morfossintática, privilegiando uma abordagem estritamente dedutiva e racional, com resultados de escassa motivação no aluno e incapacidade de usar de modo fluente a língua não materna em estudos em atos comunicativos. Trata-se de uma abordagem considerada como não adequada às exigências de uma sociedade moderna. Por isso, a passagem do método dedutivo ao método indutivo era inevitável. Não só para estimular nos estudantes uma reflexão sobre a língua em estudo, mas também para levar o aluno a compreender o funcionamento da língua através da observação e do confronto de documentos linguísticos, escritos ou orais, baseados em situações da realidade cotidiana antes da explicação da regra gramatical. É um processo que requer certamente mais tempo, mas tem a vantagem de tornar o discente mais ativo no seu próprio percurso de aprendizagem. Ora, tendo em conta todos estes elementos, nas minhas aulas de PLE ponho em prática uma abordagem fundamentalmente comunicativa que dá primazia a vários elementos que considero fundamentais no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. O primeiro elemento é a abordagem oral e comunicativa da língua, pois privilegio o uso, logo desde o início, da língua portuguesa na sala de aula, dando deste modo precedência à habilidade oral. Não obstante, considero sempre as 4 habilidades, mas concordo com os estudiosos que defendem que a oralidade deve sempre preceder a escrita. Utilizando este tipo de abordagem, apresento aos meus alunos a gramática de modo indutivo, tentando sempre apresentar situações de realidade cotidiana para levar o aluno a tentar deduzir depois, num segundo momento, a regra gramatical em estudo. Todos nós sabemos que a aprendizagem mnemónica é pouco duradoura e que cada aluno deve sempre ser envolvido no processo da própria aprendizagem, sendo o professor um guia no seu percurso. Neste ponto, gostaria ainda de referir a importância da análise do erro e como, a partir da mesma, é possível construir uma metodologia de aprendizagem. O erro na aquisição da PLE é frequentemente associado às estratégias de que o aluno se serve para comunicar e à relação deste com a língua materna ou com outra língua estrangeira que o aluno, pelos mais diversos motivos, considera parecida à língua portuguesa. No meu caso, que ensino PLE a alunos da Sardenha, onde para além de italiano se fala também sardo, língua também esta derivada do latim e com imensas semelhanças com o português, o que numa primeira análise poderia ser considerado uma vantagem, mas se tivermos em conta os falsos amigos e os diferentes usos dos vocábulos de cada uma das línguas, é um fator que pode levar a um frequente cometer de erros. Outro fator que, no caso dos meus estudantes, leva ao erro é a falsa ideia que os alunos criam da semelhança do português com o espanhol. Aqui o espanhol pode ser estudado nas escolas a partir dos 12 anos de idade. E agora, os alunos universitários, a alguns anos de distância, facilmente confundem sons e palavras entre as duas línguas, o que por muitas vezes leva a um fenómeno que com certeza todos vocês conhecem bem, que se chama portinhol. Ora bem, se considerarmos a análise do erro um elemento construtivo para a aprendizagem, torna-se num processo que ajuda o aluno a compreender a diferença gramatical ou fonética do português com a língua em causa, partindo da origem que causa esse mesmo erro, até mesmo por vezes chegar ao usufruto de situações caricatas que esse erro pode desencadear, o que ajuda a uma memorização por parte do estudante. Para além disso, o erro é parte integrante do processo de aprendizagem. É normal cometê-lo e frequentemente é revelador do estádio de aprendizagem linguística do aprendente. E assim serve de base ao professor para reformular estratégias de ensino e até mesmo materiais didáticos a utilizar na sala de aula. Por exemplo, fichas de autocorreção, reestruturação de unidades didáticas, situações específicas para dramatização, etc. A utilização na sala de aula de diálogos ou dramatizações de situações cotidianas onde o português é utilizado como instrumento de comunicação dá uma competência
comunicativa mais profunda ao estudante, o que num curso de 100 horas, como aqueles que eu faço aqui, é fundamental. Segundo a minha opinião e a minha experiência, o professor deve apresentar ao aluno não só a língua, mas também a cultura dos países de língua portuguesa. Neste ponto, eu utilizo sempre que possível as tecnologias de glotodidática, principalmente vídeos e internet, pois a associação da língua com a cultura dos países onde essa se fala é essencial. Sempre que possível, eu tento evidenciar as diferenças entre as várias variantes do português para evitar problemas de comunicação. Quanto ao material didático audiovisual, considero assaz importante, pois permite ao aluno um acesso a diversas variedades de falantes do português. Para concluir, gostaria de falar um pouco da minha experiência como professora de PLE em Cagliari, que desde o início se baseia sobretudo numa abordagem comunicativa. Talvez porque há 10 anos, quando iniciei, havia imensa dificuldade em adquirir material didático para o ensino de PLE, que para além de escasso era também obsoleto, o que me levou a elaborar pessoalmente grande parte do material que usava nas minhas aulas, a criar as situações de cotidiano, bem como a usar principalmente documentos autênticos, como por exemplo receitas, vídeos, telejornais, noticiários, canções. O facto de ser eu mesma a produzir este material dava-me a possibilidade de adequar os conteúdos às necessidades e aos interesses dos alunos, tendo em conta a idade, o nível de escolaridade, etc. Deste modo, tentei sempre dar um papel ativo na interação comunicativa e a oportunidade dos mesmos alunos serem coautores do próprio percurso de aprendizagem na língua portuguesa, o que evidentemente proporciona aos alunos uma grande motivação e, consequentemente, um resultado muito positivo. Gostaria de encerrar esta minha reflexão sobre a abordagem comunicativa com uma citação do professor Dr. Wilson José Lefa, com a qual me encontro de acordo, e passo a citar: "Nenhuma abordagem contém toda a verdade e ninguém sabe tanto que não possa evoluir. A atitude sábia é incorporar o novo ao antigo."